A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje é o nosso último áudio, do nosso estudo, Uma Rainha de Fé, meus irmãos. Último áudio, glórias a Deus por isso. E estamos aí, muito felizes, por quê? Porque Deus falou grandemente, Deus abençoou muitas vidas, Aprendemos muitas lições. E agora nós precisamos finalizar este livro de Esther, Essas palavras que foram deixadas para o nosso ensino. Glórias a Deus por isso. Vamos lá? Bom, hoje é o 15º áudio, E nós ontem paramos no capítulo 9, no versículo 16, e eu vou ler o versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão, não pegaram nada para eles. Verso 17. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo mês, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, e repousaram no dia 15 do mesmo mês, e fizeram daquele dia de banquetes de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e banquetes, e o dia de folguedo, de folga, e de mandarem presentes uns para os outros, porque aquele mandato, de exterminar judeus acabou. Tá entendendo? Então eles estavam muito felizes, isso era notório, Agora veja a festa de Purim, que aconteceu. Verso 20. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou as cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos. Então, todos os anos eles teriam aquele calendário de comemorar, o dia 14 e o dia 15 de Adar, todos os meses comemorar aquele feito, meus irmãos, que um decreto era para exterminar os judeus, e por honra, conseguiram isso com uma mulher de fé, a rainha Esther, que se achegou e entrou na presença do rei, que contou ao rei o que estava acontecendo, e ao contar ao rei conseguiu alcançar a vitória, e pela vitória um novo decreto que os judeus podiam se defender. Assim, se defendendo, eles conseguiram exterminar seus inimigos e assim viver em paz. Tá entendendo? Verso 22. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizesse dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Olha só. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Ramadata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado puro, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, através de quem? Deus usando Esther, porque eles jejuaram. Vocês lembram que eles jejuaram? E jejuaram por quem? O jejum foi a quem? A Deus. O nome Deus não aparece no livro de Esther. Mas eles jejuaram a Deus, para que Deus desse esse livramento. E Esther entrou na presença do rei, e o cetro foi apontado para ela, ela tocou na ponta, falou com o rei, preparou o primeiro banquete, preparou o segundo, contou a farsa de Amã, e o rei deu a vitória para o povo judeu. Então, verso 25, para que você possa compreender aí, ó. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram a ele e os seus filhos numa forca,
Por isso, naqueles dias, chamaram Purim, do nome puro, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e de todos que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Desculpa. Vocês já ouviram falar da festa de Purim em Israel? Viu de onde ela nasceu? Olha só, eu vou ler de novo o verso 26. Isso é histórico, então toda vez que você ouvir falar que lá em Israel tem a festa de Purim, Turim, você vai saber que veio daqui, ó. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso e do que lhes tinham sucedido. Meu Deus, que grande livramento. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias. 14 e 15. Olha só. Conforme o que se escreve deles e segundo o seu tempo determinado todos os anos. Até hoje, os judeus guardam esses 2 dias, até hoje. Olha aí, verso 28. E que esses dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província, cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teriam fim entre os de sua semente. Porque se vocês forem reparar, isso aqui foi um livramento tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que teria que ser contado de pai para filho. Então esse dia era um dia de não trabalhar, era um dia de jejuar, era um dia de se alegrar, era um dia de dar presentes, era um dia muito maravilhoso, porque por causa de Purim, eles iam ser exterminados, meus irmãos. Mas Deus interviu. Oh, glória por isso, viu? Verso 29. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Verso 31. Para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Tá vendo aí? Então, era uma data muito maravilhosa, muito, mas muito maravilhosa, né? Então, veja aí agora o último versículo do capítulo 9. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro. E até os dias de hoje é lembrado aquele feito. Agora, nós vamos entrar no capítulo 10, né, meus irmãos? Olha aí, o capítulo 10 ele é pequenininho, né? Na verdade, ele tem 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos e encerra o livro de Ester. Exaltação de Mardoqueu. Porque se você for ver, o homem principal dessa história toda de Ester foi ele. Foi ele que preparou a Ester, foi ele que levou Ester para o rei, foi ele que cuidou de Ester, foi ele que chamou a atenção de Ester, foi ele que obrigou Ester a fazer alguma coisa e depois ainda salvou o rei, né? Mardoqueu foi um grande homem, né? Então olha só o que está escrito aí, versículo 1. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Verso 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo, depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Uma rainha de fé não se constrói sozinho. Seu filho pode ser um grande homem, mas é você que vai fazer isso. Sua filha pode ser uma grande mulher,
mas é você que vai fazer isso. A rainha Esther foi uma grande rainha, mas foi Mardoqueu, através de Deus, que fez isso. Você gostou? Amém? Eu fico muito feliz por isso. Que Deus abençoe grandemente, tá bom? Olha, eu vou postar uma foto escrito assim: uma rainha de fé. E eu gostaria que vocês todos entrassem no meu Instagram e comentassem. O meu Instagram é Pastor Alex Cafezinho. Vamos fazer outras pessoas perceberem que esses estudos são abençoados, não pelo nome do Pastor Alex, mas pelo nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o Justo. Amém? Bom, fico muito feliz. Logo mais eu vou estar postando aí, tá? Uma imagem, praticamente lá na segunda-feira, hoje, dia 15, eu vou estar postando no meu Instagram, tá? Então me procura aí, Pastor Alex Cafezinho, ok? Anota aí a lição de casa, Êxodo 23, 22. Êxodo 23, 22. Bom, deixa eu falar só mais um pouquinho aqui de PDF, meus irmãos. Você gosta do Apocalipse? Então, tem um estudo do Apocalipse que custa R$5, é um PDF. Você pode adquirir, meus irmãos. Também tem um estudo chamado Sonho de Deus. Você já viu falar? É forte. Faça sua coleção, então. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.